Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Maria do Carmo e você está convidado a nos assistir. E hoje a gente vai sair um pouquinho do trivial, mitos e lendas, mas que tal se a gente for direcionado ao cinema? Isso! E hoje a gente vai realmente pegar um tema bem legal. Eu acho que todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo gênero do terror, né? Todo mundo sabe. E se eu disser uma frase, cuidado com a lua cheia? E aí? O que é que vocês me dizem? E hoje a gente vai falar sobre um filme de terror dos anos 80 que ganhou até Oscar por melhor maquiagem e efeitos especiais. Eu tô falando do filme Um Lobisomem Americano em Londres, que este ano, em agosto, faz 40 anos. Então, você que é tão apaixonado como eu pelo gênero do terror, está muito mais que convidado a vir assistir o nosso vídeo. E antes que eu comece o nosso vídeo, que tal você se inscrever no nosso canal? Dá aquela força pra gente, aquela moralzinha, deixa teu like e deixa um comentário legal. Agora não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, pois às vezes o youtuber, ele tá esquecendo, tá bom? Sem muitas delongas, puxa a vinheta. Viajar com os amigos é uma das atividades mais prazerosas que existem. Diversas cidades, locais diferentes, novos ambientes, diversas coisas para se descobrir. Mas a gente tem, sim, que ter cuidado com alguns contratempos. Exato. Imagine você pegar um mochilão com o seu amigo e parar em uma cidadezinha pacata do norte da Inglaterra e de repente ser atacado por uma fera desconhecida e parar no hospital e descobrir que seu amigo, ele foi morto e está do seu lado dizendo a você que ele foi atacado e morto por uma fera que foi um lobisomem. E o que é que aconteceria se você soubesse uma coisa dessa? Foi o que aconteceu. Quando David Kingsley e Jack Goodman viajaram para Londres, eles jamais poderiam imaginar que seria o destino que os reservavam. Em um mochilão pela Inglaterra, os dois amigos foram parar num vilarejo bem pitoresco do norte da Inglaterra. E lá, mesmo com aquele clima bem aconchegante, eles resolvem mesmo andar pelo breu, pelo meio da noite, naquela escuridão. Só que Jack, ele foi atacado e morto ali no local. E David, ele parou numa sala de hospital. O que poderia ser uma experiência bem traumática ou um acidente, realmente virou um pesadelo quando David descobre que quem o atingiu foi um lobisomem. Escrito e dirigido por John Landis, Um Lobisomem Americano em Londres, com seus efeitos especiais, os seus personagens carismáticos e sua história aterrorizante, ele ficou na memória dos seus espectadores, mesmo depois de 40 anos de seu lançamento. Esse longa fez até um sucesso considerável. Em seu lançamento, ele conseguiu arrebatar 30 milhões de dólares só em bilheteria. E com o passar dos anos, ele atingiu uma das marcas de um dos melhores filmes de terror dos anos 80. Mesmo em seu lançamento, esse filme fez um burburinho danado entre os seus espectadores e entre os artistas. Uma das pessoas que ficou mais apaixonada por esse filme, ficou assim, ó, fascinado, foi Michael Jackson, que não perdeu tempo de jeito nenhum e convidou logo Landis para dirigir o seu videoclipe Thriller, que seria o primeiro videoclipe na vida de Landis. E Landis não perdeu tempo também e chamou todo mundo que participou do filme para vir trabalhar com ele no videoclipe Thriller. E seria um maior sucesso já visto nos anos 80 e que perpetua até hoje. Então, Landis chamou a sua esposa, que era figurinista, o rapaz que era responsável pelo som aterrorizante,
o rapaz também que era responsável pela cinematografia e assim por diante. Então todo mundo sabe que Thriller foi um maior sucesso e o Lobisomem Americano em Londres não ficou atrás. Mas nem tudo foram flores no set de gravações do filme. Com certeza não, porque havia aí uma briguinha entre Landis e Baker por causa do tipo de lobisomem que seria lançado no filme. Landis queria um lobisomem tradicional, tipo um cachorro aterrorizante infernal que andasse nas 4 patas. Já Baker queria um lobisomem bípede totalmente diferente e que o conceito de lobisomem realmente que Baker tinha era desse, que ele andava com as 2 patas traseiras, e foi uma confusão dos diabos. Landis demorou cerca de 8 anos para conseguir começar a filmar o Lobisomem Americano em Londres, mas o conceito do filme já estava pronto desde 1970, quando Landis era ajudante do diretor Brian Hudson, que estava filmando Os Guerreiros Pilantras em 1970, que um certo dia ele viu um enterro passando e ele jamais poderia imaginar que aquele enterro seria uma inspiração para o Lobisomem Americano em Londres. Sim, Landis ele parou para observar um certo enterro que chamou bem a atenção. Era um enterro cigano e todos estavam gritando: cava mais fundo, bem mais fundo para que ele não possa sair. Enrola mais, o morto estava sendo enrolado em alho e cavaram uma cova muito funda. E ele jamais poderia imaginar que ali teria um lobisomem cigano. Então foi essa a inspiração para o filme O Lobisomem Americano em Londres. Desde o começo da ideia, Landis disse que Baker seria o responsável pelos efeitos especiais e pela maquiagem do seu filme. Mas Baker ele ficou muito cansado de esperar. Foram 8 longos anos esperando pela produção de Um Lobisomem Americano em Londres. Então ele simplesmente assumiu a direção de outro filme de lobisomem, que foram Gritos de Horror, do diretor Joe Dante, de 1981. Quando Landis ligou para Baker informando que já tinha o dinheiro do filme, Baker disse que já estava em outra produção de lobisomem e que não queria assumir a responsabilidade por outro. Mas o que se seguiu aí em diante foram grandes xingamentos e gritos por telefone. Mas finalmente Baker decidiu largar as gravações dos Gritos de Horror de 1981 e assumir o Lobisomem Americano em Londres. E deixou a maquiagem e os efeitos especiais em mãos de um de seus pupilos, o Robin Bottom. E ele finalmente assumiu Um Lobisomem Americano em Londres. Baker também não ficou muito contente quando ele percebeu que todo o trabalho que ele teve na transformação do rosto do lobisomem, da face aterrorizante, que a língua desse lobisomem chegava até, acho que na orelha, aí chegava até no umbigo, que saía a língua, tudo que era lá, horrível. Esse trabalho que ele teve passou apenas alguns segundos na tela do cinema, mas logo ele mudou de ideia quando ele foi assistir ao longa em uma das salas de cinema, assim, repleta, cheia de espectadores, e que não paravam de gritar e aplaudir incessantemente nesta cena. Não foi por pouco que Baker ganhou muito reconhecimento. Só 2 filmes de lobisomem ganharam o Oscar. O primeiro, Um Lobisomem Americano em Londres, de 1980, e o segundo, O Lobisomem, de 2010. Todas obras de Rick Baker, em maquiagem
em efeitos especiais. Mas apesar de muitos acreditarem que a categoria de melhor maquiagem do Oscar foi criada especialmente para o lobisomem americano em Londres, há controvérsia. E essa controvérsia chega até um homem-elefante que não ganhou, não arrebatou o Oscar de melhor maquiagem em efeito especial. E a indústria de maquiagem estava bastante chateada, então essa categoria foi criada. E o lobisomem americano em Londres simplesmente arrebatou a estatueta. Landis pode ser considerado um mestre pela cena que ele criou do ataque do lobisomem, o lobisomem americano em Londres. O som que ouvimos do lobisomem, ele é composto de 9 sons diferentes, de lobo, de leão e até mesmo de uma locomotiva. E Landis queria realmente um ambiente totalmente estranho, um som estranho, uma névoa. Então ele escolheu gravar entre os meses de fevereiro e março. Ele queria realmente um clima bastante frio. E ele também escolheu uma cidadezinha galesa chamada de Crickden. Mas por que ele escolheu Londres? Fácil essa pergunta. Porque Londres é a cidade do horror e Londres também é a cidade de Jack o Estripador e mais outras figuras aterrorizantes. Mas não foi tão fácil assim gravar um lobisomem americano lá não. Não. Porque o governo britânico ele queria impor algumas modificações nas filmagens. E essas modificações não agradaram nem um pouco a Landis. E um dos empecilhos foi que eles exigiam que atores britânicos fizessem os papéis principais. Mas Landis bateu o pé e disse que no seu filme os atores principais teriam que ser americanos, pois os turistas eram americanos. E por pouco, Landis não levou as filmagens lá para Paris. O Lobisomem Americano em Londres, ele teve uma sequência que foi lançada em 1997, que conta a história da filha de David Kissler, que é o primeiro lobisomem, né? E o nome da trama é Um Lobisomem Americano em Paris. E essa trama conta a história da garota, que é filha de David Kissler, que mora com sua mãe e seu padrasto em Paris. E eles tentam lidar com a sua licantropia. Em uma tentativa de suicídio, a garota é impedida por um grupo de turistas americanos, que acabam se envolvendo numa trama estranha com um grupo, uma sociedade secreta de lobisomens franceses, e com um certo antídoto, porque esses lobisomens eles podem se transformar a hora que eles quisessem. Mas esse filme não foi um grande sucesso, mas com o passar do tempo ele saiu arrebatando alguns coraçõezinhos e alguns fãs, tá? E o Lobisomem Americano realmente em Londres ele fez e faz um sucesso até hoje, mesmo soprando suas velhinhas de 40 anos. Ele realmente quarentou, mas até hoje ele sai arrebatando um monte de corações por onde ele passa. E eu não canso de assistir. E fica aí a dica, se você não assistiu um Lobisomem Americano em Londres, uma boa dica para o final de semana. E se você ficou curioso com um lobisomem americano em Paris, por que não assisti-lo? Sim, 2 clássicos, 2 filmes de terror sobre um lobisomem, tá ok? Se você gostou desse vídeo, dá uma forcinha pra gente, dá aquela moral, vai. Se inscreve, se você não for inscrito, chama outra pessoa para se inscrever no nosso canal. E se você quiser mais vídeos sobre lendas e mitos do cinema, coloca aí nos comentários o mito ou a lenda que você quer, tá bom? Que a gente traz aqui em um dos nossos vídeos. E outros filmes de lobisomem também, bem legais, que, olha, fizeram mesmo a cabeça, não só dos anos 80, como dos anos 90. Então tá assim de coisa legal pra gente falar aqui no nosso vídeo. Então eu espero vocês no próximo vídeo Mitos e Lendas do Cinema, tá ok? Então fiquem com Deus, até a próxima lua cheia. Então, tchau!